Estamos nos reunindo mais um domingo para dar continuidade aos estudos bíblicos nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Um domingo especial hoje, domingo que abre a semana da Páscoa, domingo de Ramos, por isso essa menção, não é, do ramo verde, sinal de chegada, não é? Chegada de esperança. E a multidão que acolheu Jesus na entrada de Jerusalém, e eu diria que uma pequena multidão de pessoas oprimidas que sofriam mais com as dores naquele momento do mundo daquela época de Jesus. Essa pequena multidão pobre, oprimida, sofrida, que acolhe Jesus com muita esperança. É esse sentimento que eu trago para o nosso encontro de estudo bíblico hoje. É esse sentimento também, né, esperançoso, chave inclusive que eu trago para ler esse texto, esse livro, essas cartas. É uma chave de esperança, como eu falei no último estudo, que alguns e algumas preferem fazer uma leitura de medo, mas nós estamos nesse estudo usando a hermenêutica da esperança para ler esse texto. E eu quero mais uma vez lembrar que nós temos aberto espaço nesse tempo de estudo para interações, por isso que fazemos ao vivo. Interação que você pode fazer também apresentando perguntas, colocando perguntas tanto no Facebook como no Instagram. Você pode registrar suas perguntas. Tem aqui uma pequena assessoria que está registrando e quando eu concluir então a primeira exposição, nós vamos, na medida do possível, tentar dialogar sobre as perguntas ou questões ou reflexões que serão colocadas. Então, você que está chegando para acompanhar hoje, haverá esse momento e essa possibilidade. O título, né, do nosso estudo de hoje, que entra no capítulo 2 finalmente, e nós vamos ler a primeira mensagem, a primeira igreja, né, dessas 7 que são agraciadas com a mensagem, né, do ressuscitado que chega a João quando ele está preso, né, em Patmos. E o título que eu dei a essa reflexão bíblica, esse estudo bíblico de hoje foi: Sem amor não se vence o mal. E mal aqui mais uma vez, eu falei semana passada, tirando o véu do mal que nos atinge, e hoje eu vou falar de que na mensagem que o ressuscitado traz à comunidade de Éfeso, ele vai talvez trazer uma mensagem que é extremamente importante, que a igreja de hoje escute, não só a igreja, eu falando aqui, as comunidades todas, mas eu diria a própria comunidade humana precisa ouvir essa mensagem hoje, que para mim não é uma mensagem dirigida à igreja de Éfeso apenas, é uma mensagem que nos dá, eu vou até aproveitando esse contexto de epidemia do coronavírus, onde algumas palavras fazem muito sentido para nós hoje, não é? Na época que essa carta foi escrita, a palavra vencer, ao vencedor, ou a comunidade vencedora, ou Jesus quando apresenta-se diz, aquele que venceu. A palavra vencer naquele contexto fazia muito sentido de existir porque as pessoas estavam se vendo derrotadas pelo mal. Eu diria que nesse contexto a linguagem pode ser outra, não é? Também a palavra vencer nesse contexto atual de epidemia
e de outros males que foram trazidos à tona nesse contexto, a palavra vencer é uma boa palavra, por isso que eu falei, não se vence o mal. E nesse contexto de epidemia, todos querem um remédio, uma vacina para vencer o mal. Ou seja, como é que nós vamos derrotar esse mal? E aí, se a gente pensa nisso, nessa carta nós vamos encontrar também vacina. Eu diria vacina no sentido do que nos protege, do que nos imuniza contra o mal que ameaçava, por exemplo, a igreja de Éfeso no contexto do Império Romano do primeiro século da igreja. E isso também pode nos ajudar. O Espírito quer falar a nós hoje, a comunidade, as comunidades e talvez muito as igrejas. Não se vence o mal, e eu peço licença para falar desse, não se vence o mal convocando um jejum para uma comunidade e um país e uma sociedade que já vivendo um jejum forçado, na ausência de um Estado que cuide, que dê possibilidade às famílias, sobretudo trabalhadoras, terem o pão e o alimento digno diário. Não se vence o mal com um discurso religioso que muitas vezes é como se fosse eu diria, um placebo. Na linguagem médica existe a história dos placebos. Placebo é uma pílula de nada que você toma e lhe dá a ideia de que você está se tratando, se imunizando. Essa ideia dessa convocação, desse jejum de hoje, não é? De um grupo religioso que está, vamos dizer assim, coordenando essa eu vou chamar de um texto muito bom escrito pelo Paulo Nascimento essa semana, eu recomendo, depois eu posso publicar, está publicado no meu Facebook. Ele fala das teologias do coronavírus. Paulo, excelente texto, eu recomendo. E eu vou chamar de necroteologias, essas teologias que estão se aproveitando dessa situação para fortalecer o mal que tem matado muita gente. E aí, cuidado com esses placebos, minha gente. Vamos ter cuidado com isso é placebo puro. Isso é placebo que dá a ideia de que se trata do mal e pelo contrário, você está rendido. Então eu faço essa introdução um pouco para a gente se situar nesse contexto e lhe convidar então para a gente ver essa carta. Eu queria ir para o texto então, estamos no capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 7. É aí que se encontra a primeira mensagem. É carta, num sentido, como é conhecida, mas esses textos nós poderíamos chamar de pequenas mensagens. Mensagens a exemplo da profecia que eu falei do Antigo Testamento, que vem misturando esses estilos. É carta, mensagem de profecia, que quer desnudar o mal. Eu falei que em cada carta nós podemos mergulhar um pouco no contexto que essas comunidades e igrejas estavam vivendo e como essas cartas não falam só para dentro das igrejas, mas denunciam o que está fora dela. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar. A igreja de Éfeso escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, seu esforço e sua resistência, sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova alguns que diziam ser apóstolos e não eram. Você descobriu que eram mentirosos. Você tem perseverança, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa
que o reprovo. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se então de onde você caiu. Converta-se e volte às suas primeiras obras. Caso contrário, eu virei e tirarei do lugar o candelabro que você tem. Mas você ainda tem outra coisa boa. Você detesta as obras dos nicolaítas. Também eu as detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu farei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse é o texto. Então, o primeiro olhar que eu quero fazer é para o texto em si. Depois a gente olha um pouquinho o contexto e traz para a nossa realidade. Olhando para o texto, eu queria destacar quem fala. Quem fala no texto, como se apresenta. A gente já sabe na visão inicial que a visão que João tem é do próprio ressuscitado vindo a ele enquanto ele está preso. Só que aqui aparece ao anjo da igreja, não é que quem fala é justamente esse escreva ao anjo, ou seja, melhor dizendo, não é quem fala primeiro, mas a quem fala. E era isso que eu queria chamar a atenção. Para a gente que está fazendo uma leitura também meio pedagógica desse texto, relembrar o que a gente já aprendeu, já nos disseram sobre isso, que o texto é escrito, esse anjo, ao anjo da igreja, seriam os pastores. Hoje os pastores, os bispos, as lideranças das igrejas. E no estudo mais aprofundado desse texto, é impossível afirmar que essas cartas eram dirigidas aos bispos, aos pastores, às lideranças da época das igrejas. Não, era um texto escrito às comunidades, até porque se nós nos dirigirmos, se formos voltar ao contexto da organização do que era a igreja na época, não havia institucionalizado ainda essas funções, pastor, bispo, essa organização não havia nas igrejas. Os pastores, os servos e servas eram itinerantes, por exemplo. Não havia cargos e funções nessa medida que depois, lá na frente, vai se institucionalizar. Então, a quem se dirige? À comunidade. E eu digo aí, e aprofundando isso, inclusive com um comentário de Apocalipse escrito pelo teólogo Juan Stan, latino-americano, ele fala que esse anjo da igreja eu diria, a voz do Espírito falando ao coração da comunidade, sabe? O coração, a alma, é o Espírito falando ao Espírito da comunidade. E o Espírito da comunidade não é a liderança, o Espírito da comunidade é a comunidade mesmo. Fora daquilo que a igreja se torna institucionalmente, é essa comunidade. O coração da comunidade sou eu e você, é o povo. Essa verdade do texto eu acho interessante trazer aqui, porque nesse momento que nós não estamos, vamos dizer assim, reunidos institucionalmente num templo, debaixo de uma estrutura institucional, tudo isso se desfez nesse contexto da quarentena. É interessante porque esse anjo somos eu e você espalhados nas casas, essa comunidade orgânica, viva. É com esse espírito da comunidade que o Espírito de Jesus se comunica. Então, a quem se dirige? E quem está falando é outro detalhe. Esse é um detalhe que eu queria trazer. No texto todo de Apocalipse, Jesus vai aparecer nas visões de João, logo lá no capítulo 1, a partir do verso 12, do 12 até o 18, se você revisitar o capítulo 1, tem uma descrição muito magnífica
desse Jesus ressuscitado, não é? Como ele aparece com 7 candelabros de ouro, ele aparece com 7 estrelas na mão, ele aparece numa visão muito, eu diria, poderosa e potente. E ele aparece em tudo isso, ele aparece como Jesus, aquele que venceu o mal. Venceu o mal, venceu a morte. Isso é muito interessante, a gente se conectar com esse Jesus ressuscitado que fala às igrejas, principalmente nessa semana que a gente inicia hoje, semana que vai reviver a morte e a ressurreição de Jesus. Ele é o único que venceu o mal, a morte. E venceu com isso que ele vai falar aqui como mensagem principal à igreja de Éfeso. Venceu o mal sem perder o amor. Então é nessa perspectiva que aparece aí, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros. O que é isso? É simplesmente essa mensagem da descrição de Jesus do capítulo 1, do 12 ao 18, ela vai ser recortada e vai aparecer em cada carta. Ele vai trazer um desses recortes. Aqui na igreja de Éfeso, ele vai aparecer como aquele que tem as 7 estrelas na mão, e alguns se perguntam, ou seja, o domínio do universo. 7 é um número simbólico, tem a ideia de plenitude sempre quando aparece, de totalidade. Então tem totalidade de conhecimento, totalidade de poder e totalidade do controle do mal em suas mãos. Parece que isso aqui não é uma exaltação do Jesus vitorioso como foi explorado pelas igrejas que queriam desenvolver uma teologia triunfalista e uma teologia, por exemplo, da prosperidade. Por favor, não é essa visão. Essa visão potente aqui é aquele irmão que ele se apresenta também como companheiro, que esteve morto, ou seja, se submeteu, esteve submetido sobre ao mesmo sistema de mal, mas que venceu a morte, venceu aquilo que era considerado algo que ninguém podia vencer. Agora, a vitória dele tem que ser a referência também para esse sentimento também do como nós vamos acolher vamos chamar, esse desafio de vencermos o mal. Como vencer o mal, talvez aqui é importante, mas é tão importante como vencer. Não é só vencer o mal, mas como vencer. Como foi que Jesus venceu o mal? Como é que o Cordeiro venceu o mal? Como é que ele quer que suas comunidades vençam o mal? Então, esse é um texto muito... Eu trago isso com cuidado porque muita gente assumiu e acolheu o Jesus glorioso e vitorioso da ressurreição sem fazer a leitura do conjunto, do Jesus que foi cordeiro imolado, que foi vítima do mal estrutural humano, sistêmico da sua época, que gerava morte, que gerava vítima. Jesus foi uma das vítimas do mal da sua época e ele venceu, mas ele venceu num caminho que a igreja, muito da igreja cristã que cresce e se desenvolve no Brasil, na América Latina e talvez no mundo, não interpreta esse Jesus que venceu da mesma maneira que a teologia do Apocalipse aqui nos apresenta. É aquele que venceu o mal, não se rendendo ao mal, não se aliando ao mal, não se juntando ao projeto do mal, mas resistindo a esse mal, inclusive dando a própria vida, se permitindo chegar ao limite de ser vítima de morte desse mal, para nos orientar e nos deixar o caminho de como nós podemos vencer também e como devemos vencer. Por isso que o texto de Apocalipse vai aparecer sempre ao vencedor, ou às comunidades vencedoras,
ou aos cristãos e cristãs que vão vencer o mal, eu lhes darei. Então, a estrutura de todas as cartas vai seguir mais ou menos essa estrutura que eu vou dizer agora. A quem o anjo fala, não é? Fala, a quem o ressuscitado fala, melhor dizendo, vai ser sempre ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. E esse anjo, por favor, esse anjo é o que eu estou dizendo, é ao espírito da comunidade, é o espírito que sou eu e você, a comunidade naquilo que ela é na sua essência. Aí vai aparecer sempre um recorte de quem é esse Jesus que fala, não é? E depois vai aparecer o raio-x da realidade através daquela comunidade. É como o ressuscitado está vendo o mal que está fora, mas que seus sinais aparecem dentro da comunidade, ou seja, ele alerta para isso. Então vai aparecer sempre uma dinâmica igual, e depois que ele se apresenta, a quem ele fala, quem é que está falando, ele vai apontar, o texto vai apontar o que ele vê. A comunidade é olhada através dos olhos do ressuscitado, daquele que venceu a morte. E ele vai olhar como se estivesse fazendo um diagnóstico na alma dessa comunidade. Ele conhece, por isso que ele diz, eu conheço, vai começar sempre assim, eu conheço suas obras. Eu conheço, ou seja, é aquele que vê nas entranhas, no que está dentro, no que motiva, nos sentimentos, nos projetos não revelados, o que tem por trás de uma convocação, de um jejum, num momento como esse. O ressuscitado não vê a aparência, não vê o que está por fora, ele vê as entranhas, os sentimentos e as motivações. Eu conheço. E aí ele diz o que é de bom que ele vê e o mal que ele vê. E finalmente o ressuscitado termina dando caminhos de, vamos dizer, de cura, não é? De como vencer esse mal. E ainda termina com a promessa, tem sempre uma promessa. E aí eu quero fazer esse destaque, o que aparece na igreja de Éfeso primeiro. Obras aprovadas da igreja de Éfeso, no olhar do ressuscitado. Vocês são aprovados em algumas coisas. Por exemplo, não pode suportar os maus. Vocês não suportam os maus. É um destaque daquilo que o ressuscitado vê de bom, daquilo que tá ok, tá certo isso. Não aprova, inclusive colocou à prova falsos profetas, gente mentirosa que chegava com mentiras. E aí a gente precisa aprender com a comunidade de Éfeso, hein? Vamos dizer assim, se o anjo dissesse hoje o Espírito às igrejas cristãs no Brasil, ia dizer, olha, precisa discernir melhor e ver melhor, desmascarar. A palavra que aparece lá é, vocês têm desmascarado mentirosos. Ou seja, falsas mensagens, falsas pregações, de quem se diz sendo, vamos dizer, apóstolo naquele contexto, mas hoje assim, mensageiros e mensageiras de uma voz divina, e que a gente precisa suspeitar disso. Outra coisa boa é que fala que essa igreja é perseverante, ela sofreu por causa do evangelho e não desanimou. Então, coisas boas que é reconhecido no olhar do ressuscitado nessa igreja. Outra coisa é que é uma igreja também que detesta, nesse texto, as obras de um grupo chamado Nicolaítas. E eu vou dizer um pouco depois o que significa isso. Esses são os pontos, mais ou menos, que aparecem como pontos positivos no olhar do ressuscitado dessa comunidade. Eles estão dizendo, você está resistindo, você está sendo perseverante, vocês estão conseguindo discernir o mal em alguns aspectos, vocês têm rejeitado, não é, as mentiras que têm chegado a vocês, e inclusive desmascarado mentirosos. Acho que isso nós precisamos, não é, acolher nesse tempo de tantas mensagens confusas no meio, tantas teologias, não é,
necroteologias e teologias outras que vão surgir nesse contexto do coronavírus, nas igrejas, que nós precisamos usar esse tempo para discernir. Bom, depois de dizer no que a igreja de Éfeso está aprovada, vem uma reprovação. Não tirou 10 no teste, na testagem. Hoje está se falando muito de teste também, se testar. Na testagem pela qual essa comunidade passou, não deu, não é? 0 vírus do mal. 0 vírus. Não tinha. Sim, tirar 10 seria não tem presença do mal. No olhar profundo do ressuscitado, ele encontra vestígios do vírus do mal. Nessa igreja maravilhosa, que aos nossos olhos já estaria aprovada, porque a gente iria se impressionar com algumas coisas, mas que no olhar de Jesus não passa desapercebido. No que a igreja de Éfeso foi reprovada, a única coisa ela é reprovada e é um erro fatal. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. É o que os olhos do ressuscitado vê. Antes de fecharmos com a promessa que é dada, o caminho de cura e a promessa, eu queria então falar um pouco do contexto da cidade rapidamente de Éfeso, da comunidade de Éfeso, para a gente ir para o final. Éfeso, se estivesse comparando ao nosso contexto geográfico, seria chamada São Paulo no Brasil. Cidade mais rica e importante da região. Lembra, Ásia Menor é uma região. Então era uma das cidades mais importantes do Império Romano, da região da Ásia Menor. Controlava meio, passava por ela todas as rotas estratégicas, não é, de comércio na Mesopotâmia. Lá também estavam os importantes templos da época, que eram famosos, o templo Artemis, da deusa Diana, estava também toda, vamos dizer assim, centralidade e força do culto imperial, estava concentrado nessa cidade de Éfeso. Então veja que era um desafio ser comunidade cristã nesse contexto, onde o culto, vamos dizer assim, ao imperador era, vamos dizer assim, era praticamente obrigatório. Então, declarar, por exemplo, bendito seja o que vem em nome do Senhor, como as igrejas vão celebrar no domingo de Ramos, a declaração de Jesus como Senhor. Nesse contexto, era praticamente se declarar como insurgente ou gente que não estava aceitando o senhorio do César. E isso era uma das razões que as comunidades cristãs foram bastante perseguidas. Essa possivelmente é a razão porque João está preso numa ilha, ele está exilado, é um pastor preso em função de se negar a se dobrar à ideologia imperial do culto ao imperador. Então tem essas características, é uma cidade muito importante. Aí olhando para o contexto da igreja de Éfeso, essa igreja foi a primeira igreja organizada naquela região. A partir dela surgem essas outras comunidades e outras não citadas aí da Ásia Menor. As 7 igrejas que vão aparecer, as 6 outras, melhor dizendo, surgem da igreja de Éfeso. Se você quer revisitar pelo menos a narrativa bíblica de como surge a igreja de Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Você vai lá e você pode visitar como é narrado, claro, vendo todo o contexto da narrativa teológica do contexto de Atos. Lá você vai encontrar isso.
teve assim lideranças importantes que passaram por essa igreja, né? Além de ter Paulo como apóstolo Paulo como seu fundador, passaram por lá pastores como o Timóteo, o próprio João. Então é uma comunidade que tem importância histórica, que tem prestígio histórico, e com isso também por ter tido uma formação tão privilegiada e acompanhamento tão privilegiada, tem uma resistência maior, e por isso que aparece esse elogio de Jesus à comunidade, porque é uma comunidade muito rígida, defensora vamos dizer assim, dos conceitos, das doutrinas. Eu diria que é alguns chamam uma comunidade fiel. E aí é muito interessante pensar isso. Eu fiquei pensando, esse elogio, essa igreja que é rígida, ortodoxa, rigorosa doutrinalmente, que inclusive chegou a desenvolver, porque a palavra que aparece é detestar ou odiar aqueles e aquelas que no contexto da época contrariavam a sã doutrina. Era uma comunidade tão rígida com o que aprendeu, que se tornou uma comunidade que foi perdendo justamente as primeiras coisas, as motivações primeiras do amor. Essa observação, esse olhar aguçado de Jesus que vai no cerne é muito interessante, porque todo esse desejo de apresentar uma igreja fiel não foi suficiente no olhar de Jesus. Uma igreja que quer ser zelosa demais pela lei, pela doutrina, mas que o custo disso é perder o amor, não impressiona o olhar de Jesus. Acho que isso pode nos falar, e fala não só para a igreja, para as religiões, nenhuma religião que para preservar-se institucionalmente ou preservar sua doutrina se perde ou abandona a sua motivação maior, que tem que ser o amor. Essa religião se transforma em mal. Esse bem pode se transformar facilmente em um mal. Esse desejo de fidelidade pode se tornar um mal. Essa doutrina, esse zelo doutrinal, ou esse apego histórico pelo que se foi, também pode ser um mal. E os olhos de Jesus conseguem chegar ali e ver que, apesar desse prestígio, havia algo fundamental que havia se perdido. Por isso que ele diz que é preciso então olhar e ver, e agora eu vou para o caminho que o ressuscitado apresenta para essa comunidade, como vencer o mal. Vocês não vão vencer o mal com essa rigidez, essa fidelidade doutrinária. Gente, isso não serve, eu retomo o que eu falei, não só para a religião. A ciência tem se mostrado nesse momento algo necessário, importante, mas ciência sem amor mata, destrói. Religião sem amor destrói. Conhecimento, qualquer conhecimento sem amor destrói. Fé sem amor destrói. Fé sem amor mata, vira intolerância, vira perseguição. Por isso que tem coisas, detalhes na carta que a gente ia precisar parar um pouquinho e se deter só a isso. Por exemplo, pensar o que é ódio, o que é odiar um grupo. Por exemplo, essa igreja, de certa forma, é difícil ler porque ela está sendo elogiada porque odeia um grupo. E Jesus chega a dizer assim, o ressuscitado, o Espírito diz a essa igreja, eu também odeio. Estranho, né, ouvir isso, que Jesus
que é quem fala aí, odeia. Jesus odeia? Sim, ele odeia. Ele detesta algumas coisas. Ele detesta quem faz algumas coisas. Ele detesta o mal. E todos que usam o mal são odiados e detestados por Deus. Mas não é só o que detestar, é como fazer isso. Isso é algo mais profundo, a gente teria que parar um pouco. Eu não vou aprofundar muito isso, mas nesses contextos de religiões intolerantes, esses dias eu vou dar uma dica assistindo Netflix, nada ortodoxa. Essas pequenas séries, minúscula, mas maravilhosa. Assistam. Talvez a gente se entenda melhor do que eu estou querendo falar, se você tem essa referência. Toda ortodoxia profunda vira intolerância violenta. E eu quero deixar também, porque no texto de Apocalipse tem mensagem de amor, de esperança, tem caminhos de vencer o mal, mas é uma carta também contaminada com linguagens e mentalidades na sua construção humana, né? Porque a Bíblia é palavra de Deus misturada com palavra humana, condicionada. Inclusive nós vamos chegar a textos que têm linguagens terríveis, que eu tenho dificuldade de lidar. E aí eu quero dizer que a gente precisa ler com muito cuidado, mas é preciso entender que quando diz assim, eu também odeio os nicolaítas, isso é um negócio muito sério. Né? Eu odeio aquilo, porque os nicolaítas eram considerados alguns falsos apóstolos que tinham vamos chamar, negociado muito com o império, até porque vários grupos religiosos da época, inclusive as religiões todas que tinham autorização no império, eram olhadas, vão ser olhadas. Um tema forte no Apocalipse como um todo é a questão da idolatria, mas não a idolatria como nós a interpretamos hoje, de forma simplista. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca, não é? Vamos dizer assim, transformar a religião numa religião idolátrica é fácil, que é transformar o ídolo vive de sacrifícios. E as religiões que circulavam no império, como a religião do imperador, ela é rejeitada e odiada por Deus, não é porque ele odeia as outras religiões ou os outros grupos, mas tudo aquilo que transforma a fé e a religião em meio de, vamos dizer assim, de produzir sacrifícios humanos, de pedir sacrifícios humanos. A gente teria que aprofundar isso, é um tema muito, muito importante para esses tempos agora que vivemos, mas eu não tenho como aprofundar mais. Mas eu queria falar dessa tensão amor e ódio que aparece nessa carta e como a gente tem que ter cuidado, porque o que Jesus disse não é que ele odeia outras religiões, outros grupos religiosos, outras doutrinas, mas ele detesta aquilo que aliena as pessoas daquilo que eu vou chamar de o verdadeira religião. Agora a gente falando o que é o verdadeiro jejum, o jejum que Deus pede, a religião que agrada a Deus. Tem que retornar essas leituras outras para ajudar a entender aqui o que ele está dizendo. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, vocês detestam isso, na rigidez doutrinária, vocês aprenderam a odiar os nicolaítas, eu também os odeio, mas eu não perdi o amor. Ou seja, é essa chave para entender aí que, diferente de Jesus, que também detesta os nicolaítas, a comunidade de Éfeso detestava e odiava sem amor. E isso talvez seja o vírus do mal detectado no olhar do ressuscitado presente nessa comunidade. E o caminho é não perder esse amor. E para não perder e para vencer o mal, o caminho é não se perder do caminho do amor. Existem então 3 verbos importantes que vai aparecer aí como recomendação
para que essa comunidade volte e possa vencer. Precisa relembrar onde caiu, e aí eu deixo esse verbo lembrar de onde nós caímos. Eu achei isso tão importante, primeiro pelo período que vivemos. Acabamos de fechar o tempo de quaresma, estamos em quarentena, estamos convidados nesse tempo de isolamento a uma revisão da vida, e para mim isso é muito simbólico que apareça aqui nesse momento na nossa releitura dessa carta. Vencer o mal requer que a gente possa voltar e ver onde caiu. Acho que a comunidade humana está sendo convidada a isso. Voltem e vejam onde vocês caíram. Onde caímos como comunidade, não só como igreja, as igrejas em geral, toda a fé cristã precisa voltar e ver onde caiu. Onde perdemos, onde o mal começou a nos vencer. Aonde o mal começou a nos vencer? O consumo, o desejo de poder, misturar, não é? A ambição pelas coisas, disfarçado de êxito religioso, as coisas mais importantes do que as pessoas, a instituição acima das pessoas. Tanta coisa que a gente precisava rever. E pode aprofundar aqui, mas eu vou deixar esse primeiro verbo: se lembrem onde caiu, vejam onde caiu, façam recordação de onde vocês caminharam, aonde começou. Essa rigidez, antes de ser uma rigidez doutrinária, ortodoxa, era o que? Era um desejo simplesmente de permanecer no caminho do amor. Volte lá. Se converter é o segundo verbo. Se converter, que quer dizer fazer metanoia, no sentido de fazer outro caminho, fazer um caminho diferente, mudança de mentalidade, mudança de mente. É isso também que somos convidados, e convidados não só as igrejas, não só as comunidades, a comunidade humana em geral, nessa crise, nessa pandemia que estamos vivendo, que ressalta tudo que é mal que nós estávamos, que estavam nos habitando, o mal que nos habitava antes do novo coronavírus. Antes mesmo da Covid-19, havia um mal que vinha nos habitando como comunidade humana, como igrejas, e esse mal precisa vir à tona. Ele vai vir, a gente tem que voltar e ver, revisitar o princípio, ver onde caímos. A gente precisa converter, ou seja, mudar de mentalidade, retomar, acreditar que é possível viver de outro jeito, fora dessa necroeconomia, dessa necropolítica, nessas necroteologias que se proliferam no nosso meio, como vírus. É possível reconstruir. O que ele vai dizer? Volte às primeiras. E aí vem o último conselho, vamos dizer assim, a última palavra. E eu já disse, essa palavra não é para julgar, é para salvar, é para trazer de volta essa palavra amorosa do ressuscitado, que vendo a entranha da comunidade, e acho que nesse olhar visita as nossas entranhas humanas, e diz assim: voltem ao primeiro amor. E aqui primeiro amor não é, vamos ter cuidado, amor não no sentido romantizado, mas no sentido prático. Voltem às primeiras coisas, às primeiras motivações, aquilo que nos levou aquilo que fez com que Jesus fosse para a cruz. Não foi ódio pelos nicolaítas. O ódio não conduz a vencer o mal. O que levou Jesus para a cruz foi amor, porque ele amou o mundo, a humanidade de tal maneira. Esse amor movimenta o mundo, esse amor pode transformar realidades de morte em vida. Essa mensagem da semana que nós vamos viver da Páscoa. A cruz violenta, símbolo da violência e do mal, transformada em símbolo da vida, de quem venceu o mal com amor.
nada mais, eu diria, oportuno. Essa carta é muito oportuna e ela dialoga bem com a Semana da Páscoa. Lembrar que o amor mais transformador, que é esse amor que nos motiva até hoje como comunidade, seguidores e seguidoras de Jesus, há séculos, é essa motivação daquele que venceu o mal, mas venceu com amor, não venceu com ódio, não venceu com mentiras, venceu com solidariedade, amor solidário, fé solidária. E toda essa ênfase vai ser dada ao Apocalipse desde o seu primeiro capítulo. Então, é nesse não é, contexto do caminho da cura ou de vencer o mal que eu quero finalizar esse momento para abrir um pouco para as perguntas e dizer por aí. E a quem venceu, as comunidades vencedoras têm sempre uma promessa. Sabe a promessa, a comunidade de Éfeso, se ela voltar e continuar assim, resistente, lutando, fiel, mas sem perder o amor. Nada de eleger inimigos, grupos inimigos e querer combater o mal com as mesmas armas do mal. Quem faz isso já foi vencido pelo mal. O desafio é grande. Por exemplo, agora nessa crise do novo coronavírus e Covid-19, nós nos testaremos como humanidade. Nós estamos testados. Que essência é em nós? Se nós somos pessoas egoístas e ambiciosas e não vamos vencer esse mal, porque nós estamos precisando ser solidários. Ficar em casa é ato de amor e solidariedade. Tudo que nós estamos convocados e convocadas, não a fazer jejum, mas ter gesto concreto de solidariedade, cuidando da gente e do outro, da outra, isso é caminho de amor que nossa sociedade e até nossas igrejas estavam perdendo. Eu tenho a esperança que com essa crise toda possamos revisitar aonde temos caído e voltar. E a promessa final é que nós comeremos, aqueles e aquelas que vencerem o mal no caminho do amor, as comunidades conseguirem isso, comerão do fruto da árvore da vida. Isso tem um sentido fantástico. Quem vai provar dessa árvore, do fruto, que tem o fruto da vida? Isso é simbólico no mundo que está se perdendo. É uma visão bonita, ecológica do reino de Deus. É um lugar onde tem uma árvore da vida. Os frutos serão colhidos. Quem vai colher os frutos da árvore da vida é quem conseguir vencer o mal a partir e no caminho do amor. Eu paro esse momento de explanação, falo com muita paixão aqui no sentido de sentir, de amor que move, e falei muito apaixonadamente nesse texto, porque para mim ler a palavra e ler a realidade, ler os tempos presentes tem que nos mover nas entranhas também. Assim, a gente, né, não é um estudo teórico, não é olhar o texto e ficar vendo. Claro que eu estou estudando, estudo profundamente o texto, mas acima de tudo a gente também vê com o espírito, lê, interpreta e conversa a partir desse lugar também de leitura apaixonada, cheia de afeto. E quando eu leio a palavra de Deus para hoje, eu leio assim, cheia de afetos, cheia de sentimentos. E eu espero que seja assim, que quem deseja acompanhar, está acompanhando esses estudos, coloque também não só sua racionalidade, mas seu corpo e seus afetos e suas paixões também misturadas com a leitura desse texto. Eu não sei se tem questões, vou procurar saber agora e a gente vai conversar sobre as questões que foram apresentadas. Primeira pergunta. Sem fugir do foco da carta à igreja de Éfeso, você poderia explicar o simbolismo da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém
que deu origem ao Domingo de Ramos, foi um gesto deliberado de protesto ou sarcasmo? As carreatas imperiais que chegavam à cidade naquele tempo, como explorar esse símbolo hoje? Muito interessante. Eu fiquei, né, meio querendo no início falar disso, mas se eu me estendesse eu sairia do foco das cartas, mas eu já tenho falado, inclusive, algumas vezes sobre, nesse domingo, que eu não gosto esses títulos dados aos textos. Vocês sabem, não foi no texto original, não havia essa história de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso aí vem o problema das interpretações, traduções. Diz que toda tradução é uma traição do texto, e as traduções das Bíblias foram criando divisões importantes para organizar melhor a leitura do texto por tema, por momentos, mas isso não está no texto original. E nas primeiras traduções já em português se interpretou, não é, e se colocou esse título, Entrada Triunfal de Jerusalém, que a gente pode dizer que o texto em si fala de uma multidão, sim, que o saudou dizendo bendito é o que vem o nome do Senhor, simbolicamente usando ramos de palmeiras. Como eu interpreto? Não tem nada de triunfal na entrada de Jesus em Jerusalém. É uma entrada, primeiro, num jumentinho. Há quem diga que jumento era um carro de luxo na época. Absurdo dizer isso. Quem nunca andou de jumento pode dizer isso. Mas assim, tem nada de luxuoso. Pelo contrário, é um símbolo de, mais uma vez, de humildade. Inclusive o jumento nem dele era, foi pego emprestado, e certamente porque ele já estava muito cansado. Tem todo um simbolismo, a gente nem sabe se ele de fato entrou montado num jumentinho ou andando, mas possivelmente alguns dizem até que Jesus vinha tão cansado que foi colocado por alguém no jumento para ele, pelo seu cansaço. Nós não sabemos, mas não tem nada de visão triunfal. A multidão, a pequena multidão que certamente o aclamou, quem ficava na entrada das cidades eram os grupos oprimidos, era gente que não tinha acesso à cidade e ficavam na entrada, como a maioria, como pedindo ajuda, ou não podiam entrar, ou estavam ali para pedir. Era gente miserável. E esses miseráveis certamente já tinham ouvido falar desse tal de Jesus e tinham expectativa que ele fosse o Messias, o Redentor. Cuidado, porque o povo vive alimentando essa ideia de Messias, de falsos Messias, falsos salvadores. E a multidão vai com todo mundo. Se bem que dando um estudo bíblico essa semana num grupo lá da igreja anglicana do Isaías, lá me convidou, Isaías Torquato, aproveito para saudar. Nós estávamos conversando sobre as multidões e o grupo me fez ver uma coisa bonita. Às vezes a multidão está tão sofrida. E às vezes quando a gente fala da multidão aí, eu já vi textos, por exemplo, que diz assim, aquela multidão que recebeu Jesus com ramos, traidora, depois manda ele para a cruz. Repetir isso, como eu já repeti, vamos dizer assim, é repetir o discurso que não só colabora com quem usa a multidão, as ideologias que utilizam a multidão. Às vezes você está tão como multidão pisada e massacrada que você não consegue discernir, pensar por si, e qualquer projeto que se apresente como projeto de redenção para você vai atrás. A multidão está nesse lugar, não é? E de fato eu acredito simplesmente que esse texto precisa ser relido. Agora mesmo nesse Domingo de Ramos eu tenho visto várias releituras interessantes, que aquele é simplesmente um sinal da esperança do povo, que naquele momento foi colocada em Jesus, porque acreditava que ele vinha naquele momento para salvar, não é? E revolucionar e colocar aquele mal, o mal que se manifestava naquele sistema imperial terrível. Eu quero falar mais adiante da ideologia do Império Romano, que era uma ideologia de morte, que matava, que crucificava, que prendia, que aprisionava, que usava a religião. Era esse o império que as pessoas estavam vivendo.
e vem a chegada de Jesus em Jerusalém como ele chegou para dar fim a isso aí, já que ele é o rei, a imagem que aparece ele é o rei Davi, não é aquele Messias davídico que viria para de novo conquistar a liberdade do povo. Enfim, é um texto, na verdade, eu diria que, para mim, na verdade, eu gosto de reler que a multidão de empobrecidas, sofridos, acolhem Jesus com esperança. Se eu fosse dar um título, é o acolhimento de Jesus pelos pobres na entrada de Jerusalém. Não vejo como uma entrada triunfal. Agora, como a igreja leu, eu digo aqui, a tradição cristã leu, isso foi muito, vamos dizer assim, foi uma leitura que, para uma igreja que queria preferiu Jesus triunfante, glorificado, do que o Jesus crucificado, foi tudo de bom ler isso aí numa chave, numa lógica de vitória, de que ele é o rei glorioso, chegando vitorioso em Jerusalém. Então, assim, depende, como eu já falei, ler a Bíblia não é fácil, mas não leio como uma entrada. Tem que ressignificar essa entrada de Jesus, tem que ressignificar esse gesto da acolhida de Jesus com ramos e gritos, e entender que a multidão não traiu, na verdade, ela tem sido traída pela ideologia, as ideologias que se apropriam de uma multidão desorientada e sofrida, que aceita qualquer coisa que lhe apresente algum sinal de esperança. Tem mais perguntas e a gente tem que ir se encaminhando. Tá, tem mais algumas perguntas e eu vou tentar ver o que é que dá tempo pra gente responder. Tem mais uma pergunta sobre os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? E por que eram odiados por Jesus e a igreja de Éfeso? E já tem outra. Quem eram os nicolaítas? Quais ações práticas podemos ter para manter o amor dentro de nós no meio de tanto ódio e tristeza? Eu não dediquei maior tempo aqui aos nicolaítas, porque eu queria centrar primeiro nessa mensagem principal do amor, mas em outra igreja vai aparecer com muito mais forças os nicolaítas e outros grupos. Eu quero me preservar para trabalhar, porque vai aparecer, por exemplo, a imagem de Jezabel no texto, vai aparecer também os seguidores de outras doutrinas, como de Balaão e tal. Tem vários grupos que aparecem, e eu quero tratar disso dentro de um recorte temático das cartas no geral também, que são cartas que estão vivendo um contexto, por exemplo, as comunidades viviam num contexto diferente do nosso, não é? Que era o surgimento ainda dessa vamos chamar, dessa leitura cristã. Haviam muitos tipos de olhares para Jesus. Jesus ainda não é, vamos dizer assim, não está dentro de um formato teológico doutrinário mais sistêmico, como depois vai se fazer, e com isso há quem leia e interprete Jesus de diferentes formas. Existem grupos que dizem coisas de Jesus, e havia uma preocupação das comunidades, das primeiras, de manter a essência do ensino de Jesus. Por exemplo, coisas como defender a humanidade e a divindade de Jesus. A humanidade de Jesus, por muitos grupos, era questionada. Jesus não foi nada de humano. Ou alguém que também queria tirar a divindade de Jesus totalmente. Havia uma disputa sobre Jesus. Havia os judaizantes também, que eram aqueles que queriam submeter Jesus à tradição judaica, não é? E são diferentes grupos. Os nicolaítas eu diria que era um grupo mais liberal de apóstolos que não estavam... eu vou só dar uma dica, depois a gente aprofunda. Por exemplo, diante do culto ao Império Romano, havia a ética da resistência e a ética da sobrevivência.
Porque quem queria resistir 100% acabava sendo eliminado. E aí alguns começaram a negociar possibilidades, por exemplo, comer carne sacrificada aos ídolos. Vai cair aqui na nossa transmissão em função do tempo. Mas nós vamos voltar. A gente vai encerrar, fechar e volta. Tomar uma água. Então, voltamos. Rápido. Obrigada, Alana, pela assistência. Então, esses nicolaítas a gente vai ter tempo de aprofundar, mas havia quem, por um lado, defendia que nós deveríamos, por exemplo, se estivéssemos naquela época, rigorosamente não participar de nada, por exemplo, porque era difícil ficar 100% apartado do culto ao imperador, numa rigidez profunda. Comer carne sacrificada aos ídolos era algo condenado. Eu disse, por isso que vai aparecer o tema da idolatria. Como é que o cristão e a cristã naquela época circulava no império e mantinha a sua vida, quando tudo isso tinha a marca, e nós vamos tratar disso, tinha a marca e o registro, que aí muita gente espiritualiza isso ou lê historicamente, a marca, como é que se consome no império, que tudo está marcado pelo selo do culto ao imperador. Como é que comércio sobrevive, como é que trabalhadores e trabalhadoras sobrevivem. Eu quero tratar disso em outro momento, porque nós vamos ter nesse contexto muitas coisas interessantes para tratar sobre isso. As éticas de cada grupo de resistência ou de sobrevivência. Numa outra carta isso vai aparecer mais veementemente. Eu quero simplesmente dizer agora que os nicolaítas é simplesmente mais um dos grupos que faziam outra leitura, diferente daquela feita pela igreja de Éfeso, do rigor doutrinário que eles tinham. Agora, eu volto a dizer, a outra pergunta fala como resistir com amor nesse contexto de tanto ódio. Tá aí a chave que eu acho mais importante tratar. Quando Jesus disse assim, eu odeio as obras, ou seja, eu odeio aquilo que os nicolaítas estão fazendo, mas em nenhum momento eu acredito que Jesus está assumindo nessa fala uma legitimação ou legitimar que a gente odeie outros grupos pelas diferenças que há da forma de interpretar a fé, a doutrina, as práticas cristãs, e a gente vive esse contexto. Por isso que eu tenho dito, ler esses textos tem que ser com muito cuidado e responsabilidade, porque ele pode ser instrumento para a gente ajudar as pessoas a enxergar o caminho do amor ou legitimar teologias de ódio, políticas de ódio, não é? Então Jesus, para mim, por isso que eu queria focar na mensagem principal desse texto, porque a maioria das leituras fica perguntando por alguns detalhes e perdem de vista a essência. O que eu quero dizer é que no final Jesus diz assim, ele não pensava igual aos nicolaítas e não gostava do que os nicolaítas faziam, mas isso não legitima que a comunidade desenvolvesse ódio, as pessoas daquele grupo. Então, isso vai aparecer muito nas cartas. E é por isso que às vezes as cartas é difícil da gente trazer para o contexto, porque em certa medida, se você lê sem interpretação, sem esse fundo histórico, sem ir no espírito, você pode imaginar que essas cartas vão legitimar que a gente se ache um grupo de fiéis e possa rejeitar tudo que é grupo que não reza na nossa cartilha, na nossa ortodoxia, e aí nós vamos começar a odiar e perseguir outros grupos.
E lembrem uma coisa, para fechar isso eu quero dizer, um grupo, por exemplo, quem eram os nicolaítas? Eu quero tratar disso. Tenho que a igreja de Éfeso e outras igrejas vão dizer dos nicolaítas, o que o texto diz sobre os nicolaítas, e tem algo que a gente não conhece. Quem eram os nicolaítas dito por eles mesmos. Quando eu for tratar disso, junto com outros grupos que são olhados como grupos infiéis, inimigos, a gente tem que lembrar, é até aquela história de quem é herege, quem foi, aqui tem só um minuto, ali tem bateria fraca anunciando, bota em modo um pouco energia. Tem que ter cuidado, e eu quero tratar isso como um tema específico, porque, por exemplo, quem são os hereges? Quem são os grupos, as pessoas? Quais são as heresias? Sempre alguém, a partir do seu lugar, da sua interpretação, vai dizer do outro grupo que é herege. Então, mesmo entendendo a mensagem do Espírito a essas igrejas também estão misturadas no contexto que elas vai ter coisas complicadas, que é, por exemplo, condenar alguns grupos que nós precisamos ter muito cuidado quando vamos tratar, porque senão nós vamos sair rotulando aquilo ou aquilo outro de nicolaíta. Vamos lembrar que um grupo é sempre dito como inimigo pelo outro grupo. Só um minuto. Voltamos. É muito ruim essa coisa, porque o cristianismo, o movimento cristão, nem vou chamar de cristianismo, nessa época das cartas, está numa disputa ferrenha de identidade e está num momento de muita perseguição a muitos grupos, todo mundo disputando a verdade. Quem é o grupo que tem a verdade e quem é o grupo que traz quem são os falsos profetas e quais são as heresias e quais são os grupos considerados não fiéis à mensagem. Então eu tenho muito cuidado quando eu venho tratar disso, porque eu aprendi que mesmo na Bíblia a leitura de um grupo é feita, por exemplo, por aquele grupo que está tendo o privilégio e o poder da fala. A gente não está escutando o outro lado, de como o grupo se diz ou se explica. Por isso que eu não quis aprofundar aqui, porque eu quero gastar mais tempo com isso, e a gente vai fazer isso mais adiante. Tínhamos essas perguntas, que bom que deu tempo mesmo apressadamente. Eu já disse assim, tem muita coisa para conversar em cada carta dessa, eu não dou conta do todo, por isso que eu abri para as perguntas, porque eu acho que outros olhares trazem detalhes e acaba vindo coisas importantes que eu não destaquei. Eu vou incluindo, inclusive, algumas demandas que vão vindo das questões que eu não incluí nessa carta, a gente vai incluindo adiante em outras, e vamos ficando por aqui, e vamos concluir esse dia e vivê-lo nesse sinal de esperança, né? Para mim, o Domingo de Ramos faz todo sentido nesse contexto como acolhimento de esperança. É assim que eu estou lendo o Domingo de Ramos, nesse contexto da quarentena, nesse contexto de crise, de pandemia. O que eu tenho, como eu tenho, vivido o sentido, o significado desse Domingo de Ramos é acolhimento da esperança. E é assim que eu lhe convido a viver também. E eu agradeço quem participou nesse momento, e nos encontraremos no próximo estudo. Que esse Espírito continue falando a nós e às nossas comunidades. Beijo à distância que pode. E fique em casa, isso é caminho de amor.